Bora aqui agora falar da cerveja Belgian Blonde Ale, tá? Então a cerveja belga, tá? Momento inicial aqui, nós vamos usar 46 litros de água, então a gente vai dividir essa água em duas panelas, colocar aquecer, tá? Então aí minha primeira temperatura de água, uma dessas panelas tem que estar a 73 graus, tá? Quando ela tiver a 73 graus eu vou adicionar os meus grãos, e aí a gente vai usar flocos de aveia, malte pale ale e malte grano malte pilsen. Então a gente vai usar pilsen, pale ale e flocos de aveia de grãos, que vai na receita de vocês aí, que vai fazer a Belgian Blonde Ale. Cerveja tá a 70 e a água tá a 73 graus. Então quando eu colocar o grão, essa água ela vai dar uma baixada na temperatura. Então vai ficar ali em média de 68, 69. A gente tem que manter essa temperatura aí por aproximadamente uma hora, tá? Enquanto tá havendo essa mostura, é interessante a gente fazer, e a gente deve fazer o teste de iodo, tá? Então umas 3 vezes aí pelo menos, uma gota do mosto para uma gota de iodo. O mosto e iodo tem que ser igual à cor do iodo. Se ficar azul tá errado, quer dizer que o meu amido ainda não foi convertido em açúcar. Então isso a gente tem que levar isso em consideração. Passou-se esse tempo de uma hora, a gente tem certeza que todo o amido foi convertido em açúcar, eu preciso agora fazer a recirculação. Então eu vou recircular, conectar uma mangueira com uma bomba nessa panela, o líquido vai sair aqui pela torneira da panela e vai voltar para a panela, isso uns 10 minutos fazendo isso. Vou reservar esse mosto já em um balde. Depois, aquela outra panela que estava aquecendo, eu vou juntar aquela água junto com o grão e vou recircular. Agora a gente chama esse processo de lavagem do mosto, tá? Lavagem do grão. Então a gente vai lavar isso daí por uns 10 minutos também. Reservei esses dois líquidos em uma única panela e agora a gente chama essa panela de fervura. Então eu vou ferver agora por uma hora, no mínimo uma hora, tá? E aí o lúpulo que vocês vão usar o Ash Kent Goldings, o Saaz, então é o Saaz e o Ash Kent Goldings. Então é os dois lúpulos que vocês vão usar 100 gramas de lúpulo, tá? Então essa é a receita que a gente vai utilizar aqui. O que eu vou pedir para que vocês façam? A gente já vai ter isso tudo separado para vocês, então a gente vai usar esse lúpulo aí. E aí, na hora da fervura, vocês vão usar aí, começou a ferver, a panela destampada começou a borbulhar. Eu vou colocar lá 50 gramas, aliás, 25 gramas, estava errado aqui, 25 gramas de lúpulo o lúpulo Ash Kent Goldings. Faltando 20 minutos para acabar a fervura, eu vou colocar 15 gramas do Saaz. Faltando 15 minutos para acabar a fervura, eu vou colocar uma pastilhazinha de Whirlfloc. O Whirlfloc vai ajudar na coagulação do mosto cervejeiro. Quando tiver faltando lá 2 minutos para terminar a fervura, eu adiciono o restante do lúpulo, tá? Que a gente tem já separado. E aí, terminou a fervura, confira a densidade, tá ok. A gente desliga o fogo e vamos fazer agora o que chama de Whirlpool. Então eu vou pegar a minha pá cervejeira e fazer um redemoinho na panela, tá? Então é interessante que se a gente conseguir visualizar o fundo da panela, quanto mais rápido e eu conseguir fazer isso, visualizar o fundo da panela, melhor, tá? Fiz o Whirlpool, deixando a panela na posição que ela vai ficar para troca de calor. Deixa ali uns 10 minutinhos para a floculação sedimentar. Sedimentou, a gente vai conectar agora um chiller de contrafluxo, tá? E aí vai subir por esse chiller. Ele é uma conexão de duas mangueiras, uma dentro da outra. Na verdade, um não é mangueira, um é um tubo de alumínio revestido por uma mangueira. Então, dentro do tubo de alumínio vai descer a cerveja quente, dentro da mangueira vai subir água gelada. Então, vai haver o que a gente chama de troca de calor. A cerveja que desceu a quase 100 graus vai chegar no seu balde fermentador a 20, 18 graus, e a água que estava subindo com a temperatura menor que isso vai sair lá na ponta da mangueira lá a 80 graus, 100 graus, 100 não, 80 graus, 85 graus mais ou menos, tá? No dia que a gente for produzir, quando a gente chegar no laboratório, a gente já vai hidratar a levedura de vocês. A levedura que vocês vão usar é a S33, tá? Que é a South Brew Ale. Então o S33 é o fermento que a gente vai utilizar. Então eu já vou hidratar para quando eu fizer essa troca de calor, eu já adicionar no balde fermentador essa levedura. E aí
Uma vez que eu coloquei no balde fermentador, eu preciso levar para o freezer e aí a gente vai trabalhar com 3 temperaturas. Primeira temperatura que a gente vai trabalhar é 19 graus, tá? Então é uma cerveja de alta fermentação, acima de 15 graus é alta fermentação. 5 dias nessa temperatura mais ou menos. Passou 5 dias, a gente vai abaixar a temperatura do freezer para 10 graus, tudo isso é controlado, tá? 7 dias a 10 graus, depois 2 dias a 0 grau. 2 dias a 0 grau é para a cerveja ficar limpa, a gente chama essa etapa de clarificação. Uma vez que a gente fez a clarificação, eu vou agora tirar do balde fermentador para eu fazer o invase. Aí, como nós não fazemos carbonatação forçada e não temos um fermentador auto-refrigerado de material inox, então a gente tem que usar Prime. Prime é um caramelo de açúcar que a gente vai trabalhar na proporção entre 4 e 6 gramas de açúcar por litro de cerveja. E aí a gente vai fazer o invase na garrafinha, deixar a temperatura ambiente até o marcador do manômetro na garrafinha que você estiver trabalhando chegar aqui no verdinho. Quando ele chegar no verdinho, tá na hora de levar a cerveja pro freezer. Então a gente leva ela pro freezer, deixa lá no freezer 4, 5 dias, na temperatura de 6 a 10 graus. Passou esse período, a gente vai agora deixar a temperatura deixar a cerveja na temperatura que ela tem que ser consumida. Depois disso é só consumir e beber com moderação, tá bom? A cerveja de vocês está pronta. Detalhe, os testes de qualidade a gente faz no decorrer de todo o processo, tá bom? Então, densidade, pH, turbidez, então a gente consegue fazer tudo isso na faculdade, tá bom? Era isso então, gente. Então essa foi a receita da cerveja Belgian Blonde Ale. O nome da cerveja vocês que vão dar, tá? Então escolhe aí um nome que tem a ver com a história da cerveja de vocês. Lembra que eu falei? A cerveja de vocês tem que contar uma história, né? Então vocês criam a história que vocês querem contar, tá bom?